20 horas de envolvimento semanal com o futebol. Esse é o primeiro hábito 1%. Tem gente por aí dizendo que não, que você não precisa de 20 horas por semana no envolvimento, dizendo que isso é balela, o que importa é a qualidade e não a quantidade. Hoje eu vou provar para você, de A mais B igual a C, que esse hábito de você estar envolvido quase 3 horas por dia é um hábito que vai transformar o teu desenvolvimento e vai te aproximar de uma vida mais realizadora no futebol. Bora comigo nesse vídeo? Fala, meu craque, aqui Carlos Bertoldi, coach profissional, atleta profissional durante 15 anos, e hoje eu preciso passar um recado importante, ó. Daqui a pouco, 7h57 da noite, a gente vai começar uma live incrível sobre a terceira dose da vacina contra estagnação, desânimo, falta de foco e sobre como você consegue se desenvolver em meio a uma pandemia. E em vez dessa pandemia, desse vírus, contaminar você com essas expressões que levam a tua carreira para um caminho de morte, na verdade você usa tudo isso como uma oportunidade de se desenvolver, crescer. Em 2025, 2023, 2027, você ligar para nós aqui e dizer assim: Ticão, cara, a pandemia para mim foi um período em que eu evoluí, que eu cresci, e eu aproveitei enquanto estava todo mundo desanimado para poder passar todo mundo na questão do desenvolvimento, do crescimento e sobretudo na mentalidade. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do que é essas 20 horas semanais que eu tanto falo e que eu cheguei à conclusão que é necessário para que um jovem que está fora, você está fora do mercado. Existem jovens hoje que estão dentro do Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, São Paulo, que estão lá dentro e você não está dentro desse círculo. Você está aqui fora. E hoje eu quero explicar para você por que essas 20 horas semanais envolvidas no futebol vão ser determinantes para que você que está aqui fora consiga vir aqui para dentro. Bora comigo que eu quero te explicar isso de uma forma bem detalhada. Bom, em primeiro lugar, você tem que vir aqui escrever hashtag 1% se você acompanha os nossos vídeos aqui, tá? Em segundo, eu quero dizer para você que se você nunca comenta os vídeos, deixa aqui o teu comentário, é legal receber assim: Ticão, eu sempre estou aqui, não comento. É bem bacana a gente ter esse feedback. Tá? Em terceiro lugar, se você tem alguma dúvida, envia para mim lá no @profissãojogador escrito hashtag 20 horas semanais, que daí eu respondo essa dúvida para você. E aí também, ó, é o seguinte, envia esse vídeo para 5 amigos para você poder fazer parte do nosso sorteio da mentoria. Então, se os meus vídeos fazem sentido para você, compartilha com 5 amigos, envia para mim um print lá no @profissãojogador para você poder fazer parte e concorrer ao sorteio da mentoria, ou seja, eu vou presentear o ganhador desse sorteio com uma mentoria de 1 hora no valor de R$400. A minha mentoria, ela custa 4.010 sessões, então se você ganhar, você está ganhando R$400. Esse vídeo é muito importante para que você entenda qual que é o conceito das 20 horas semanais de envolvimento no futebol. Nós temos 4 formas de estar envolvido, fedendo a grama, lá, fedendo quadra, fedendo sovaco, que eu sempre digo. Você tem o treino, você tem o pré-treino, você tem o pós-treino e você tem as brincadeiras. No mundo moderno do futebol e principalmente nos influenciadores digitais que falam sobre futebol, mas nunca jogaram futebol, muitos deles não entendem o conceito brincadeira. E muitos deles entendem que treino é treino com cone, que treino tem que ter cone, treino tem que ter estaca, treino tem que ter essas coisas, isso é treino, se não tem isso, não é treino. No meu entendimento, isso não é verdade. O treino, ele vai muito além do cone, da estaca, dos 10 tiros de não sei o quanto, não sei quantas repetições. Nós, por exemplo, a minha geração foi muito estimulada pela brincadeira. E aí eu vou contar como é que era um pouco do meu dia a dia quando eu era adolescente, quando eu era criança. Eu tinha o treino, eu treinava na minha escola porque eu era bolsista, tá? Mas antes do treino, a gente chegava antes do treino. Nós chegava antes do treino, ficava brincando de linha, que era um passe lá, os guris ficavam no gol, a gente ficava lá meia hora brincando. Aí terminava o treino, tá? Aí tinha o treino do clube que eu era envolvido no futsal. Então esse treino aqui, na verdade, que era 1 hora, dava 1h30. Porque a gente chegava, brincava antes, depois treinava, depois às vezes brincava depois do treino, tá? E aí a gente ia para as brincadeiras. Tinha brincadeira, aquela resenha, aqueles chutes, e ficava treinando depois ali, brincando, e aquilo é treino.
Muita gente acha que não é treino, que você está envolvido com a bola. Hoje eu fiz uma enquete no meu Instagram, no @profissãojogador, e daí lá eu perguntei, e aí, você treina com bola todos os dias ou não? Deu quase que meio a meio. Quase meio a meio, deu 60-40 ou 50-40 alguma coisa, 30. Ou seja, tem muito jovem que treina, mas não treina com a bola. E é a bola que vai trazer para você o valor para o teu jogo. Quando alguém vai assistir o jogo, vão lá ver o Usain Bolt, o cara fala assim, nossa, o Usain Bolt é muito corredor, é muito alto, muito forte. Mas daí a bola chega para ele e ele não sabe jogar, não adianta. Então, ó, eu tinha um envolvimento lá de 1h30 no treino no colégio, que era bolsista, saía de lá e ia para o clube de futsal, mais 1 hora, a gente chegava lá, chegava antes, inclusive eu ia com o meu treinador, o José Rolien Júnior, mestre do futsal, um beijo para você, Júnior, e aí a gente chegava lá e fazia o quê? Ficava brincando antes, aí terminava o treino, não sei o quê, o que a gente fazia? Ficava lá brincando depois, dando passe, fazendo as coisas lá, brincava, dava quase 3 horas por dia de envolvimento, isso permitiu que eu, sem saber, desenvolvesse muitas coisas dentro de mim. E aí que entra o problema. Muitos de vocês encontram no treino aquele negócio, não, 3 horas de envolvimento por dia, eu tenho que ficar 3 horas treinando no cone, indo e voltando? Meu Deus, é muito. Claro, é muito. Mas vocês esquecem o conceito de brincadeira, o conceito de chamar o teu parceiro para 1 contra 1, de fazer um 2 sem coxa, de fazer uma altinha, de fazer um futebol, que a gente fazia demais lá em Hong Kong. Muito disso a gente fazia, colocava uma caixa, ficava jogando 1 contra 1. A gente chegava 1 hora antes do treino. Ficava eu, o Diego e o Beto lá jogando aquilo junto com o Souza. Cara, você não tem noção o quanto aquilo desenvolve um atleta. Questão de domínio, de controle, de passe, fisicamente vai e volta, aquecimento incrível. A gente ficava quase 2 horas brincando isso, 1 hora antes, o treino depois, 1 hora depois. É isso que eu digo para vocês. Inclua no teu dia a dia a diversão. Porque o futebol é uma grande brincadeira. O futebol a gente se faz sorrindo. E aí, se você perde essa capacidade, você não entende e não consegue entrar no processo de desenvolvimento que de fato pode acontecer por meio da brincadeira. Ó, e aqui tem o treino, tem o pré-treino, tem o pós-treino e tem brincadeira. Para mim tem essas 4 formas de envolvimento diário. Um jogador, ele chega e ele vai ter o pré-treino dele. Ele vai chegar, vai fazer um aquecimento na academia, um alongamento, vai fazer um trabalho específico dele na academia, vai fazer um core, vai fazer um trabalho funcional específico da posição e daquilo que ele está necessitando. Aí ele vai para o treino, tá? O treino coletivo lá que vai dar 1 hora, 1 hora e pouco no máximo. E aí ele tem, muitas vezes, o pós-treino dele, que é o alongamento específico dele, se ele faz ou se ele não faz, se ele acredita se é bom, se não é bom, tá? Ele vai ter o sprint que ele vai dar, ou a finalização, ou o trabalho de passe dele específico. E aí muitas vezes a gente tem a brincadeira, que a gente brincava muitas vezes, faz um bobinho, faz um altinha, faz um 2 sem coxa, faz um desafio lá da trave e fica envolvido no futebol. Isso tudo aqui, sem sombra de dúvida, vai dar mais de 3 horas. Sem sombra de dúvida vai dar mais de 3 horas de envolvimento. E aí não é questão de você ficar correndo, lá o ter 3 horas. Isso aqui envolve muita coisa. E aí eu quero que você entenda o que significa 20 horas semanais. Você entrega para o teu corpo, para a tua questão cognitiva, tá? Para o teu cérebro, um envolvimento que talvez poucos jovens estão tendo. Sabe por quê? Porque às vezes você tem 3 horas de envolvimento na rede social. Eu duvido que você não tenha 3 horas de envolvimento por dia numa rede social. Eu duvido que você não tenha mais de 3 horas de entretenimento por dia numa rede social ou em qualquer outra coisa que você goste. Videogame, sei lá o quê. Se você não consegue, pelo menos, dar 3 horas do teu dia para aquilo que você ama, que é apaixonado, que é o teu sonho, e você precisa ser 0,1% da sua geração para de fato conseguir ter resultado nessa profissão, você acha muito isso, meu craque, busca outro lugar. Tá? Busca outro caminho, vai lá, sabe por quê? Porque o médico, que vai ser médico daqui a 10 anos, ele está estudando mais de 5 horas por dia, ele está no cursinho mais de 5 horas por dia, depois ele tem que estudar mais umas 2, 3 horas, ele está 8 horas envolvido por dia, 8 horas, no mínimo. O cara que quer passar no vestibular hoje concorrido no Brasil, ele está no mínimo 8 horas envolvido com o conteúdo dele. Se você não consegue entregar 3 horas do teu dia, mano, procura outra coisa, você está perdendo tempo. E aí eu desafio quem é contra essa minha
essa minha teoria das 20 horas por semana, eu desafio você. Eu desafio você a vir aqui e falar para mim que essas 20 horas é impossível você dar dentro do campo. Dá para dar sim. Porque eu dei. Na minha adolescência, eu dei. E muitos que não deram ficaram pelo caminho. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Quem tá dentro aqui, ó. Ah, Ticão, eu tô fora de uma base, não sei o que. Quem tá dentro de uma base tá envolvido 20 horas por semana. Quem está dentro do Atlético Paranaense aqui está treinando 2 períodos por dia. Está fazendo musculação no pré-treino, está fazendo piscina no pós, está cheio de estrutura, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento mental, tem uma baita de uma estrutura, está envolvido ali todos os dias, está morando dentro do CT, está respirando futebol todos os dias, está ali de manhã, de tarde, de noite, está com mais de 20 horas por semana. E você que está fora, está concorrendo com esses caras aqui de dentro, entregando 10 horas por semana do teu tempo. E aí entregando 30, 40 horas por semana de entretenimento. E aí, você acha que essa matemática está em teu favor? Você acha que essa matemática está direcionada para você tirar esses caras daqui, esse cara vai sair daqui e vai entrar você? Não vai. Muito difícil. Você tem que, no mínimo, estar mais no mesmo período que o cara. No mínimo. No mínimo, você tem que estar no mesmo período. Por quê? Porque esses caras aqui no domingo eles estão jogando. Domingo tem jogo. Sábado tem treino. Segunda-feira, reapresentação. Terça, quarta, quinta, 2 períodos. Essa é a rotina de um atleta de base. Que está dormindo na concentração. Que daqui a pouco está treinando de manhã, fazendo pós-treino. O cara precisa ganhar um pouco de massa, está fazendo a musculação dele. Está com a musculação do lado dele ali. O quarto é aqui. A sala da musculação é do lado, o cara está ali respirando futebol todo dia. Então pensa nisso, meu craque. Pensa nisso que eu estou falando. Ou você se envolve dessa maneira plena, envolvendo o treino, pré-treino, pós-treino e as brincadeiras. E brincadeira é muito importante. Esse conceito de brincar futebol é muito importante. A gente perdeu no Brasil. A gente perdeu o conceito de brincadeira muito porque a gente entendeu que treino tem que ser uma coisa séria. Aí você vai treinar com a cara fechada, brabo. Não, a gente vai treinar feliz, alegre e contente, com a espontaneidade do brasileiro, com a cultura do brasileiro. E, sobretudo, as brincadeiras podem acontecer tanto antes do treino, quanto depois. E isso vai te entregar o envolvimento que você tanto precisa. Esse vídeo fez sentido para você? Faz sentido para você isso aqui? Eu vou dizer para você, meu craque, são mais de 25 anos envolvidos com o mundo do futebol. O que eu estou falando aqui não é o que alguém me disse, foi o que eu vivi na prática. E vou te dizer mais. Quando eu não entreguei mais de 20 horas de envolvimento, quando eu parei de brincar no antes e depois do treino, quando aquilo parou de ser prazeroso para mim, quando estar dentro do campo, eu terminava o treino, pum, para casa, chegava no treino em cima da hora, não tinha aquele pré-treino bem feito, não tinha um pós-treino, não tinha uma brincadeira, não tinha um 2 sem coxa, não tinha um desafio, não tinha uma, vem cá que nós vamos brincar um pouco de drible. Quando não tinha isso, a minha performance foi lá embaixo, porque daí eu parei de experimentar, de vivenciar, de desfrutar do melhor que existe do futebol, que é isso. É essa resenha, essa brincadeira, tá junto, tá reunido, tá sorrindo. Isso é muito importante para você ter um rendimento legal lá dentro do campo. Daqui a pouco está começando SOS 2021, não perde, 7h57. Nós vamos falar sobre as características do meio campo e do ataque. Alinhamento mental, né, e emocional, técnico e físico para você poder explodir no ano de 2021. Bora para cima!